O Fael, ele falou da representação do sol, né? Quem sempre ensinava isso era o Onran Mikhail Ivanov, o mestre búlgaro. Ele usava como referência o sol e falava: o sol é incondicional, ilumina o justo, o injusto, o alto, baixo, magro, negro, branco. O símbolo de universalismo para ele era o sol, porque chegava em todos os seres aqui na Terra. E o turbante, uma vez, numa saída do corpo, um dos mentores hindus do grupo dos iniciados me disse que no plano extrafísico, tá? Porque eu perguntei, por que você usa turbante aqui? Sim. Se você não está mais encarnado? Ele falou assim, o turbante, além de ser um adereço da vestimenta de pessoas que se dedicam a uma causa espiritual, ele também é uma metáfora do chakra coronário expandido, aquilo que está aberto para o infinito. Foi a explicação que ele me deu do turbante do lado de lá, né? Então, eu estou só acrescentando. É um comentário excelente, porque quando era mais novo, um dos primeiros que conheci foi Mikhail Ivanov. Ah, você chegou a conhecer ele? Sim. Que legal. Não pessoalmente. Ah. Eu estava no Congo, ele estava lá na França, Na França, exilado, e aprendi muitas coisas com ele. E um dos pontos que ele falava muito é a pureza. Isso. Que quando o lugar é puro, não tem escolha que Deus vai entrar. Porque a visão dele era além dos dogmas, né? Sim. Aquela espiritualidade aberta que vai no fundamento da pureza do coração, do amor e do serviço para todos, foi assim. E o turbante, eu acho que o cara acertou mesmo. Quando vou na rua com este aqui, a estrutura é um pouco diferente que quando vou sem. Não vou dizer que é um acréscimo muito grande, mas se é alguma coisa que acrescenta algo bacana. Quem sabe te chegar um também, você vai tentar. Na próxima vez, quando for na Índia. Você ia ficar legal de turbante, hein, cara? Você mora em Boituva, no interior, o pessoal fala, aquilo é um tipo de paraquedas que está na cabeça dele, que o pessoal pula de paraquedas. Vira referência na rua, o rapaz do turbante que mora em Boituva lá. Ô, Fael, só para não perder o gancho, o Mikhail Ivanov, para quem não sabe, era um mestre búlgaro que morou durante muitos anos na França, discípulo do Peter Deneuve, que era um grande mestre, e o Ivanov, eu tenho uma história com ele nas saídas do corpo, e sabe o que a gente podia fazer, que me deu uma ideia agora, que não tinha me ocorrido antes? Mais para frente, com mais tempo, a gente podia fazer um programa, e eu trago tópicos dos ensinamentos do Mikhail Ivanov, e aí aqui eu dilato esses ensinamentos, como o Dada está citando aqui, fala assim, o Ivanov usava essa referência aqui, e essa aí a gente desdobra em explicações, eu conto a história dele, conto como é que eu vi ele fora do corpo, eu conheci ele primeiro fora do corpo, depois que eu fui conhecer os livros dele, e aí a gente pode fazer um especial sobre ele, com os tópicos dele, a gente traz os livros dele, tira tópicos, acho que dá um ou dois programas bem legais, viu? Excepcional, olha, tá mais legal. Que topado, então, eu amo também a Ivanov, eu acho que você que está em casa, escreve aqui, eu quero, vamos confirmar isso aqui, coloca eu quero, vamos confirmar esse compromisso, deixa o teu like, compartilha com o maior número de pessoas, porque vai prometer esse conteúdo que vai ser lá para frente, mas já vamos fomentar aqui essa energia. Se é isso mesmo, eu acho que vai ser bom, e quando você faz, só me avisa para assistir. Sim. Não, a gente pode um professor se o Dada excelente. estiver no Brasil, ele vem junto comigo, a gente faz junto aqui de novo. Vem junto, se estiver por aqui. Para falar do Ivanov, que seria muito legal. Se foi um bom professor. Bom professor. Ótimo professor. Muito bom. Tem os livros dele aqui já para a gente pegar de referência, né? E fazer o trabalho. Inclusive tem um aí já, que foi o mais recente que chegou aí. Nova Luz sobre os Evangelhos. Esses livrinhos aqui é da Edições Prosvecta, na França, mas eles saem em Portugal também. Então, teve uma época que os livros do Ivanov eram distribuídos aqui no Brasil, vinha de Portugal para cá. E essa série de livros desse tamanho pequenino, tem dezenas deles sobre vários temas, né? É bem legal. Tem um de cada cor, inclusive. Né? As capas, né? Uma de cada cor. Muito legal, bacana. Tá firmado, pessoal. Vocês aí também nos comentários, vamos fortalecer para que isso aconteça. E vamos entrar nesse universo do trabalho da movimentação da energia nos chakras, né? Qual é a intersecção da movimentação da energia, esse trabalho todo voltado para que as pessoas possam se alinhar com as experiências projetivas?
Sim. O que se fala de alinhamento de chakras, o pessoal confunde muito. O pessoal pensa que tem um chakra para a esquerda e um para a direita. Isso. Não é isso. É que as energias da gente, a aura, os chakras, refletem muito o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, quando teu pensamento não está alinhado com tua parte afetiva, nem com as energias, o que acontece? As energias ficam zoadas, porque o pensamento não está legal e não está harmonizado com os sentimentos. Então, a média está desalinhada. Isso se reflete na vibração dos chakras. Quando você fala alinhar chakras, é que a sua mente esteja posicionada serena, tranquila, os sentimentos tranquilos, harmonizando as energias. E os chakras refletem isso. Quer dizer, não é alinhar chakras, é alinhar a consciência com valores maiores que integrem ela. Isso faz com que os chakras fiquem também dentro da mente. Tipo assim, do alto da cabeça até a base da coluna, nós somos um, cara. Não tem essa história que muita gente ficou, principalmente na Índia antiga, só valorizava do cardíaco para cima e demonizava os 3 de baixo. Isso é um erro. Porque se você está vivendo uma vida isolado num templo, tudo bem que você trabalha para cá. Mas se você está vivendo num país ocidental, por exemplo, e tem que sair para trabalhar, os 3 de baixo precisam funcionar. Você precisa se alimentar, precisa andar. Então, você tem que movimentar. Então, o certo é o equilíbrio dos chakras. Não tem chakra superior ou inferior. Tem você e o seu centro de energia. Equilibrando, talvez, os 3 de cima e os 3 de baixo no chakra, o anahata, né, o cardiorrespiratório, ele tanto faz bem para os de baixo quanto os de cima. Por isso que grandes mestres falavam caminho do coração, que nada tem a ver com romantismo, não, tem a ver com o caminho que equilibra o céu e a terra. Nós estamos bem no meio. Então, o trabalho com chakras, da forma que a pessoa quiser, ele favorece um monte de coisas, cara. Ele favorece melhoria nas saídas do corpo, na lucidez, favorece a memória, favorece a pessoa irradiar uma energia para quem precisa, está doente, e favorece coisas de Kundalini também, porque passando pelo eixo da coluna pega as raízes dos chakras. Então, é fundamental, cara. A parte dos chakras, ela é meio que recorrente para qualquer desenvolvimento. Tudo que você for fazer vai estar envolvido chakras e energia, né, Dava? E o que ele está nos colocando é exatamente isso. Quando você fala de espiritualidade é crescimento nos chakras. E isso acontece com quem sabe o nome de chakras, quem não sabe, se os dois são envolvidos com essa questão do bem, do serviço, do amor e do conhecimento. E o que você falou está certo, o povo fica falando um monte de coisa. Alinhamento do chakra é alinhar o centro. É isso mesmo. Aí, em relação aos movimentos que você colocou no Tantra, como ele explicou bem, focamos muito nessa questão na primeira fase, na limpeza dos chakras, no fortalecimento dos chakras para ter os instintos e sentimentos harmonizados, né? Uma vez que isso é bem feito, aí a mente começa a ser um pouquinho mais ético, que a ética é palavra muito fácil, mas difícil. Difícil na prática, né? Difícil na prática, todo dia que nós, até a morte, um trabalho de sempre. Mas quando alguém alcança um nível mais tranquilamente, começa a se apaciguar, evitando agora as minhocas, né? Aí sim que a pessoa focaliza nos processos de clarear o canal da Kundalini. Aí o movimento da meditação também começa a entrar nesses processos. Aí a elevação espiritual, que como ele colocou bem, tem que ter equilíbrio entre as funções do corpo, da mente e a sua busca espiritual. Essa visão, eu já encontrei um cara que diz, eu só medito daqui para lá. Falei, putz, você só faz daqui para lá, então isso aqui não existe para você. Está encarnado para quê, cara? Qual o motivo se só mexe em cima? Essa é a questão. Porque você está num corpo, se tu não conseguir cuidar do corpo, existem fatos que pessoas cujo desenvolvimento psíquico é demais para cá, que um corpo anão, eles entram em problemas psíquicos. Sim. Desequilíbrio psíquicos. Então tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia, tem que ver dentro, tem que ver fora, e tem que reconhecer o vizinho, as vizinhas. Isso. Um ser humano inteiro, um ser humano aqui na Terra, não um anjo movendo lá no céu. Perfeito. E ele falou minhocas na mente, me lembrou, acho que você vai gostar da analogia, na Amazônia, os rios, eu estou pegando a Amazônia, mas pode ser
Mato Grosso, na Amazônia tem piranha nos rios. Então, determinados trechos, os indígenas conhecem, falam, não passa ali, porque não atravessa ali, porque ali tem piranha, né? Pois bem, pode te devorar. Aí, alguém chega e fala, ali tem piranha, só que não tem. E a pessoa não vai atravessar, ela tem medo. No imaginário dela está cheio de piranhas. Então, por isso, ela não vai passar. E não tinha piranha. Qual é a analogia? Ele falou de minhocas. Eu chamo de piranhas imaginárias. Isso. Tipo, você imagina um monte de coisa que, na verdade, não tem, não existe. Sim. Por exemplo, pega uma pessoa hiperciumenta e a pessoa que está com ela não está fazendo nada. Ela está cheia de piranhas imaginárias, no sentido de devoradores do equilíbrio dela, porque ela está imaginando algo que não está acontecendo, né? E aí as pessoas fazem isso, por exemplo, uma pessoa está experimentando uma paralisia do sono e ela sente que ela pode sair do corpo. O que ela faz? Eu não vou porque os espíritos vão me pegar, piranhas imaginárias no astral. Então, isso é um problema sério, isso que ele está chamando de minhoca, aí está com minhoca na mente, piranhas imaginárias, cara. Piranhas imaginárias, essa é boa. E também a gente vê que esse aspecto do imaginário, como vocês falaram, ele traz diversas situações embaraçosas quando a gente fala sobre movimentação de energia, principalmente sobre Kundalini e também sobre Tantra. Existe eu olho uma má interpretação aqui no Ocidente, muitas vezes, sobre o trabalho que relaciona o Tantra e a Kundalini. A gente vê um leque de possibilidades que às vezes beira o desrespeito, que às vezes beira a ignorância quando a gente fala sobre esse tema. Então, eu queria abrir agora o espaço para que vocês pudessem falar um pouco mais sobre a essência de um trabalho relacionado a esses temas, né? Porque a gente vê muita coisa na internet. A distorção é enorme. Vai você primeiro, Dada. Sobre as distorções? Distorções, as coisas que as pessoas imaginam aqui no Ocidente sobre Tantra. Sim. Inclusive, muitos associam o Tantra só com a parte sexual. Sim. Então, seria legal você clarear o Tantra, qual é o propósito, né? Para que as pessoas possam entender melhor. Sim. Olha só, gente, nós vivemos num planeta hoje que é dominado pelo materialismo e hedonismo. Existe um corrente de pessoas que intencionalmente querem manter as nossas mentes no materialismo, na busca de prazeres. E o que eles temem? Eles temem que os seres humanos evoluam o intelecto aguçado, uma capacidade de compreender o sistema, de compreender a vida e se posicionar. Por isso que tem que manter ele embebado. Então, você vai na internet, a primeira coisa que você encontra sobre o Tantra é a sexualidade. A sexualidade, per se, não tem nada de ruim, é natural. Mas, como qualquer coisa, se comer um monte de arroz, vou adoecer. Se comer um monte de feijão, vou adoecer. Mas se comer um pouco de feijão e arroz, eu vou ficar bem. Então, não é a sexualidade per se, mas a glorificação, a santificação dessa coisa. Não é nem santificação. Colocar no piedestal muito elevado, onde no Tantra a sexualidade é o sexo dos órgãos motores. É como o braço, a perna, os dentes. Então, eles fazem as funções deles. E a mal interpretação vem do ensinamento do Shiva, quando Shiva recebe discípulos muito amarrados à materialidade. O que ele faz? Ele diz para essas pessoas: que você gosta muito de carne? Vá comendo carne aos pouquinhos. Ele foi assim andando. Ele não nega ninguém. Ele aceita todos como experiências espirituais. Agora, quando alguém está pronto a evoluir espiritualmente, Shiva ensinava uma parte, vamos ficar nessa questão da sexualidade então, para quem é muito apegado à sexualidade, o Shiva falava, vá consumindo isso pouco a pouco, vá reduzindo, vá tendo um controle nisso. Para quem tem capacidade de praticar, aí o Shiva falava, une o princípio de negatividade fundamental com o princípio de positividade fundamental. Aí as pessoas interpretaram isso como o negativo é a mulher e o positivo é o homem. Aí dizendo depois um gancho assim, que a mulher e o homem se unindo em sexualidade, isso alavanca o estado de Shiva. Mas não é isso. E a questão de alavancar com a Kundalini
da base da espinha até o topo da cabeça. Esse foi o meu entendimento, eu acho. Isso aí que ele falou tá perfeito, cara. E outra coisa, Rafael, o corpo masculino e feminino tem polaridade, só que a consciência não tem sexo, cara. Exatamente. A base da gente não é o feminino ou o masculino, é a luz que está em tudo, né? E o pessoal distorceu muito, cara. Também isso contribuiu. Muita gente que veio do Oriente também para cá e se aproveitou e abusou de discípulos, que aí isso a gente encontra em todas as religiões, sacerdotes, esse ou aquele de qualquer área, oriental, ocidental, abusando financeiramente ou sexualmente de discípulos e discípulas com manipulações. A história está repleta, não é algo do Oriente ou do Ocidente, é algo da pessoa usando poder sobre os outros numa área e acaba abusando. E aí, muito disso também o Tantra levou a culpa, né, de ser uma coisa de manipulação sexual. Você fala isso numa cultura judaico-cristã como a nossa, isso pega mal, e daí distorceram muito o Tantra, né? E você pega, lá na Índia, inclusive, praticante Tantra que sequer faz sexo, trabalha a energia, a sua Kundalini num processo ascensional espiritual. Sim. O que está nos colocando é tão importante que o tempo da história você mostra, você encontra as culturas que dizem, culturas filosóficas que dizem que o grau mais elevado da prática espiritual é exatamente essa relação da sexualidade um com o outro. E isso é difundido. Aí você encontra os trevosos utilizando a sexualidade de uma forma abusiva para alavancar sua Kundalini, mas aí não nisso que é alavancado, porque eu não vejo, mas as atitudes que eles apresentam depois daquilo ali é tão bárbaro, tão demoníaca, que não podemos dizer que foi a Kundalini que nós entendemos como Kundalini. Então a sexualidade foi mal usada, mal entendida, quando na verdade os mestres só queriam falar, você é um ser inteiro, une sua parte. A Kundalini é a minha individualidade no fundo da minha espinha, mas também eu sou essa individualidade que chamamos de Deus. Agora, unir os dois me torna completo. É como se fosse esse eu, ambulante nesse universo, andando para cá, para lá, né? Alcanço de volta a minha unicidade com o divino, de onde todos nós nos vemos, de onde todos nós nascemos. E essa visão requer, num certo nível, os chakras mais baixos são densas, sensuais, estáticas. Se a mente fica aqui, aí temos a cultura que eles têm no planeta hoje, que é a cultura do capitalismo, de dominação, de exploração, de guerras. O segundo centro energético é poder, é dominar o outro, é submeter o outro. Então, esse tipo de coisa, para o aspecto espiritual, ele vai ter que sim harmonizar isso aqui e começar a fluir para cima, né? Para reduzir a estaticidade dele. Agora, essa prática que foca na sexualidade, acredito que eles ficam com sexo na cabeça o tempo todo. E o que ele está falando também é importante, os três de baixo, a humanidade, o processo de evolução da humanidade, ele é energético também, cara. Sim. À medida que você vai evoluindo, demanda mais energia nos novos processos que você vai. Então, o nível nosso, no qual eu me incluo também, todos nós, na Terra, ele é um nível até o chakra umbilical, cara. A energia subiu, pegou só os três de baixo. A gente tem poder, hipnose, um monte de coisa. Quando chegar aqui, a transmutação verdadeira acontece, cara, que é o amor, sentimentos legais, vão fazer toda essa energia se transmutar numa coisa que vai buscar a fusão no alto da cabeça, que é o samadhi, a expansão da consciência. Então, muita gente procurava isso desde a velha Índia, o que levou os yogis a falar que não mexeriam com isso para siddhis, poderes paranormais. Muita gente queria despertar a Kundalini só atrás do poder, fenômeno paranormal. Eu quero abrir o chakra, eu quero sair do corpo, eu quero ter clarividência. E isso não era o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Isto faz parte. Se você pode trabalhar isso, se o foco for o despertar da consciência. Mas o pessoal queria era poder, cara. E aí ficava preso nesses três de baixo, pervertia totalmente o lado espiritual, seja com poder nos dois, aqui o umbilical e o geniturinário, e seja com da base da coluna, travando a pessoa em valor mais baixo.
somente o material. Então, isso deu essa confusão toda, e aí você fala, Kundalini não é só isso, é um processo ascensional, de equilíbrio, de fusão, para que você se torne um só. E eu, durante muitos anos, eu aprofundei muito a literatura de Kundalini. Eu comprei muitos livros de fora. Tem alguns livros que é para quem quiser aprofundar de forma aberta. Aqui no Brasil, foi publicado um clássico, que é de 1981, do Dr. Hiroshi Motoyama, japonês, professor de acupuntura e de yoga, que é o Teoria dos Chakras. Na segunda metade do livro, ele tem coisas bem legais sobre Kundalini. Tem um clássico que, durante anos, era referência, que é o Gopi Krishna, que tem um livro chamado Kundalini, na década de 60, em que ela desperta nele, sobe, e ele começa a ter um monte de sensações que ele não entendia, que ele não tinha o conhecimento yoga, e nele ela acabou abrindo assim. E tem um clássico, cara, do Sir John Woodruff, que usava o pseudônimo de Arthur Avalon, que é The Serpent Power, a Serpente do Poder, que é um clássico de 1917, que eu sou apaixonado por esse livro, e ele traz trechos do Sat Chakra Nirupana, do século XVI, do Swami Purnananda, que compilava muitas coisas de práticas de yoga, do Tantra, e esse livro é um espetáculo, um dos clássicos. Ele morava na Índia, publicou o livro lá em inglês, e o pessoal na Inglaterra não sabia muito na época, porque na época a Índia ainda era colônia britânica, né? Depois, com o tempo, que esse livro foi ganhando uma proeminência, The Serpent Power, Serpente do Poder, saiu uma edição aqui na Argentina, no editorial Kier, El Poder Serpentino, também muito bom para quem quiser, assim, estudar um pouquinho de Kundalini de forma mais livre, né? São livros excelentes. Muito bom. E até vocês falaram sobre a serpente, né? Sobre o homem, a mulher, isso já numa cultura oriental. Mas mesmo a Bíblia, as pessoas elas não se dão conta. Tem uma referência de serpente, tem uma referência da energia feminina, que também leva a culpa de todos os problemas, né? Porque comeu o fruto proibido. E ainda nós levamos o grande peso nas costas, que somos frutos de um pecado original, né? Tem isso. Pecado original. E o pecado original, então, seria essa movimentação de energia que gera a vida, não é? E quem fala que é pecado, nasceu através de um, então. Sim. E isso é que é a ironia. Isso era pecado, então você é fruto disso também. Está falando do quê? São umas coisas assim que eu era adolescente, eu lia e falei, isso não bate com qualquer lógica. A minha mãe, muito religiosa, queria me impor isso, eu não aceitava, porque não passava, cara, pelo crivo da razão e do bom senso. Eu entendia que aquilo era um simbolismo que os religiosos normalmente não sabiam interpretar, e aí pegava e transformava numa coisa assim de doutrinação ferrenha, e todo mundo tem que aceitar, e se não aceitar vai para o inferno. Uma coisa que não tem a menor lógica. Não, eu acho que é pior, que você nasce com pecado, você é pecador ao nascer. Então esse pecado é uma máquina de dominação e de controle, não dá para... A sociedade aceita isso e vive com isso, mas era pequenininho, aí era na missa, né? Aí tem que me confessar. Qual pecado você fez, filho? Aí pensava 1000 coisas, o que eu vou contar hoje? Eu comi mais, padre. Não é assim. É pecado, não, isso é natural. Agora, o que o Borges acabou de colocar é fundamental, que no chakra aqui, aí que tem a humanidade. Você é humano, quando você começa a desenvolver chakra, o amor nasce, e com esse amor você começa a discernimento do certo e errado, e a capacidade de decidir o que você vai fazer, a força de desapego. E aí, essa parte embaixo, a nossa conduta, é mais emoção animalzinho. Um cachorrinho, um porquinho, qualquer coisa. Agora, para os chakras mais para cima, aí que começa a chegar pessoas mais... com o amor dele está maior. Então, o processo evolutivo, o Tantra, é um processo de transmutar, de sublimar essa natureza animal e natureza humana e divina. É, portanto, essa questão da sexualidade, como foi colocado, do pecado original, não cabe nessa visão. É uma coisa que é forçada na mente, oportunizando do fato que na adolescência todo mundo é quente, aí com a civilização hedonista e materialista,
as mentes querem isso, aí acaba sendo uma coisa bem popularizada. Quando você coloca lá na internet, eu já pesquisei, o Tantra, todos 21 100 que vem, são essa parte esquerda da sexualidade. Pouco aparece esses livros que ele está falando, esotérico que ele está falando, o Tantra que está aqui no Brasil não aparece. Então, a sociedade que organiza as coisas dessa forma.